Houve uma época onde tudo e todos em que David Bowie tocava virava ouro. Bowie era um apreciador do que Iggy and the Stooges fizeram e estava disposto a investir na carreira dele. O encontro entre os dois músicos ocorreu em 1971 em Nova York, no bar club chamado Max's Kansas City. O local era a meca do meio artístico nos anos 70 e era frequentado por músicos como o próprio Bowie, Lou Reed e Iggy Pop. Não só eles, mas também toda a geração nova-iorquina de músicos da época, como New York Dolls, Patti Smith, Ramones, Talking Heads e outros, além de artistas plásticos como Andy Warhol, por exemplo. Iggy Pop já tinha 2 discos nas costas com The Stooges, o primeiro auto-intitulado, protopunk e provocativo, indo na contramão do movimento Paz e Amor, Flower Power e do rock psicodélico daquela época. O segundo álbum, Funhouse, era mais experimental e com uma veia jazzística devido à entrada do saxofonista Steve Mackay. Porém, na época em que se conheceram, Iggy Pop estava por baixo, drogado e sem os The Stooges, que havia se desfeito devido aos problemas com drogas, o alcoolismo e as baixas vendas de seus discos. Bowie ainda era considerado um artista entre tantos outros ingleses, com sua carreira em ascensão e prestes a lançar The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Com novos relacionamentos em Nova York, David Bowie fez o convite a Iggy Pop e Lou Reed para levá-los à Inglaterra e lançar suas carreiras solo. Além disso, conseguiu um contrato com a empresa que o agenciava, o Main Man, e um contrato com a Columbia para lançar seus discos. E foi assim que o disco Raw Power do Iggy Pop and the Stooges consolidou o artista como um dos principais nomes do rock e ainda deu o pontapé de uma parceria de longa data entre os dois músicos. Na primeira fase do encontro após Raw Power, foram 3 discos em parceria nos anos 70. 2 solos de Iggy e 1 de David Bowie, discos que mudaram a cara do rock e de suas carreiras. E é sobre essa relação entre Iggy Pop e David Bowie, os discos que gravaram e produziram juntos, que vamos falar no vídeo de hoje no Disconnecta Plus. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área. Antes de continuarmos contando essa história incrível entre David Bowie e Iggy Pop, quero te convidar a conhecer a plataforma Disconnecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Se você tem alguns álbuns parados em casa, seja CD, em vinil, DVD ou mesmo Blu-ray e gostaria de vendê-los, entra lá no Disconnecta.com.br, abra uma lojinha para você e cadastre esses discos. Agora, se você é colecionador, não deixe de passar por lá. Já estamos com milhares de ofertas, discos no formato LP, CD, DVD e Blu-ray. Agora sim, vamos dar continuidade a esta história incrível entre esses dois monstros do rock. Iggy Pop já era considerado um junkie quando sua relação com David Bowie em Nova York começou. Ele era famoso por sua postura nada ortodoxa no palco, com suas danças extravagantes, a insana mania de se cortar e sangrar durante a apresentação e por criar e popularizar o stage dive, ato no qual o músico se atira em cima da plateia. Era esse currículo freak que David Bowie buscava quando levou Iggy Pop e o segundo guitarrista do The Stooges, James Williamson, para Londres. Williamson havia entrado para os The Stooges no final de 1970, aumentando as possibilidades sonoras da banda com mais uma guitarra. Já o The Stooges, mesmo com um contrato com a Elétrica, que lançou os 2 primeiros álbuns da banda, foram um fracasso comercial. Isso fez com que a gravadora não quisesse financiar um 3º disco, e a banda acabou encerrando suas atividades. E foi nessas condições que Iggy Pop e Williamson foram para Londres gravar um álbum. Com a ideia de lançar a carreira solo de Iggy Pop e ter uma nova banda de apoio, a dupla procurou e fez audições com diversos músicos, mas não encontraram pessoas nas quais realmente estavam a fim de dividir o trabalho.
e acabaram chamando os irmãos Ashington e ressuscitando o The Stooges. Ron e Scott Ashington se juntaram à banda para as gravações, apesar de Ron ter assumido contrariado o baixo, pois ele era o guitarrista do The Stooges nos 2 primeiros álbuns da banda, porém acabou aceitando a missão. James Williamson e Iggy Pop, que assinaram junto as 8 faixas do álbum, produziram uma enxurrada de composições. A maior parte delas foi negada pela empresa de gerenciamento, mesmo antes de serem gravadas oficialmente. Williamson relembrou esse momento em uma entrevista à revista Classic Rock, também publicada no site Louder Sound. É uma história complicada em termos de procura de material para o álbum, porque a equipe de gestão não estava habituada ao nosso estilo de tocar. Por isso, rejeitavam todas as músicas que queríamos gravar. Foi uma sorte nossa que a equipe de gerenciamento da Main Man se distraiu tentando estourar Bowie nos Estados Unidos. Então eles pararam de nos dizer que não podíamos fazer as coisas. Fomos para o estúdio e fizemos o álbum. Essas músicas rejeitadas foram gravadas no formato de demo em 2 estúdios. R.G. Jones Studio em Wimbledon com o engenheiro de som Jerry Kitchenman e no Olympic Studios em Burns com Heath Harwood na engenharia de som. Além de terem faixas rejeitadas da Main Man, a Columbia exigia que houvesse pelo menos 2 baladas no disco, uma para cada lado. E assim vieram as músicas Gimme Danger, Little Stranger e I Need Somebody. Claro que em meio à criação das músicas e gravação, Iggy Pop não largou o seu vício e teria apagado em decorrência de uma overdose por 14 horas enquanto escrevia Raw Power. Depois de toda essa confusão, o disco foi finalmente gravado entre 10 de setembro e 6 de outubro de 1972 nos estúdios da CBS em Londres, com o engenheiro de som Mike Ross Trevor. A produção e mixagem ficaram a cargo de Iggy Pop, porém com pouca ou nenhuma experiência, Pop, ao invés de aproveitar o estúdio de 24 canais, enfiou toda a banda em um único canal, deixando apenas seus vocais e os solos de guitarra de James Williamson em canais separados. Obviamente, Tony DeFries, gerente e proprietário da Main Man, avisou a Iggy Pop que o disco seria remixado por David Bowie. Naquela época, Bowie era o cara da vez, estava consolidando o glam rock com o disco Ziggy Stardust e vinha produzindo seus próprios álbuns, além de trabalhos de outros artistas como Transformer de Lou Reed e Mott the Hoople. Em turnê pelos Estados Unidos, Bowie recebeu a fita para fazer a mixagem de Raw Power em Los Angeles, no estúdio Western Sound Records, onde Bowie, com o material que tinha em mãos, conseguiu fazer um trabalho louvável. Porém, a faixa de abertura Search and Destroy, que se tornou um clássico anos depois, acabou se mantendo com a mixagem de Pop, devido à falta de recursos. A verdade é que Iggy Pop and the Stooges lançaram Raw Power em 7 de fevereiro de 1973. E o mesmo foi um fracasso em vendas, assim como seus predecessores. A banda ainda saiu em turnê para a divulgação do álbum, mas acabou no ano seguinte. Williamson e Pop voltam para Los Angeles na esperança de dar o pontapé inicial em suas carreiras musicais mais uma vez. Mas a essa altura, praticamente tudo estava perdido. Iggy Pop entendia que Raw Power era um clássico e que mais cedo ou mais tarde iria atrair a atenção das pessoas. O que mais tarde se comprovou uma verdade. Bandas da cena de Nova York e de Londres foram inspiradas por ele e pelos 2 álbuns antecessores do The Stooges. Porém, Iggy estava numa situação complicadíssima e no seu limite, e mais uma vez Bowie aparece como um anjo em sua vida.
Sem banda, afundado nas drogas, visto entre traficantes e drogados de Los Angeles, Iggy Pop era figura fácil de ser vista aos tropeços pelas ruas da cidade. Entre os anos de 1974 e 1976, ele tentou diversas vezes se livrar do vício, e foi assim que, por livre e espontânea vontade, se internou em 1976 no Hospital Psiquiátrico da Califórnia. Ainda em 75, se juntou com Williamson para gravar mais algumas músicas na tentativa de conseguir outro acordo e lançar mais um álbum. Porém, mais uma vez, as coisas não deram certo e o projeto foi engavetado. Porém, ganhou luz 2 anos depois, em 1977, com o nome de Kill City. Bowie soube da situação complicada de Iggy e foi visitá-lo. Ele também estava lutando contra as drogas e parece ter encontrado em Iggy um igual, e assim surgiu o convite para que o músico de Detroit caísse na estrada, dando suporte à divulgação do mais recente trabalho de Bowie, Station to Station. Antes de avançarmos pela tour, vale ressaltar que nesta época David Bowie já era um artista consolidado e havia experimentado diversos estilos em sua carreira, começando pelo folk psicodélico, ajudou a criar e consolidar o glam rock com o seu Ziggy Stardust, flertou com soul e funk no disco Young Americans e começou seu flerte com sintetizadores em Station to Station. E foi na divulgação deste álbum, como dito anteriormente, que Iggy Pop se juntou a David Bowie e caiu na estrada com a turnê chamada Isolar Tour de 1976. A Isolar Tour teve 65 shows e iniciou em Vancouver, no Canadá, no dia 2 de fevereiro de 1976, se estendendo por todos os Estados Unidos, passando pela Europa e fechando a turnê no dia 18 de maio em Paris, na França. O único percalço da turnê aconteceu no dia 21 de março, quando Bowie e Pop foram presos por porte de maconha em Rochester, em Nova York. Acusações essas que foram retiradas posteriormente. Mais perto do fim da tour, veio o convite para Iggy Pop gravar a música Sister Midnight, composta por Bowie e pelo guitarrista Carlos Alomar. Iggy não tinha o que perder e sabia que podia contar com a ajuda de David Bowie e resolveu mergulhar de cabeça. Uma curiosidade é que Sister Midnight, além de ser a primeira música da dupla, apareceu também no disco Lodger, sob o título de Red Money, com letra e arranjo alterado. Lodger é o terceiro disco da trilogia de Berlim do Camaleão do Rock. Com o fim da turnê de Isolar, David Bowie mudaria para sempre a carreira de Iggy Pop e o seu futuro. The Idiot, primeiro álbum solo de Iggy Pop, foi produzido e co-criado por David Bowie, às vésperas do início de sua trilogia de Berlim. Neste período, após o fim da Isolar Tour, Bowie e sua esposa Angela foram convidados a ficar no Chateau de Rouville pelo gerente Pierre Calamel. Chateau era um estúdio residencial que ficava perto de Paris. Bowie não pensou duas vezes e agendou algumas datas no estúdio, convidou alguns músicos e chamou Iggy Pop para escrever em conjunto seu primeiro álbum solo, e assim nasceu The Idiot. O Camaleão vivia um momento mais experimental iniciado em Station to Station e aproveitou para criar com pop, misturando muito das sonoridades krautrock que ele próprio usaria nos discos da trilogia Berlim. LOL, o primeiro dessa fase, começou a ser escrito no mesmo Chateau. Além disso, muitos dos músicos são divididos entre os álbuns de Bowie e Pop, e a parceria entre os dois você ouve nessas duas obras. Entre os músicos selecionados estava o proprietário do estúdio, o baixista Laurent Thibault, convidado por David Bowie para assumir o baixo e atuar como engenheiro de som. Laurent, por sua vez, recrutou o baterista Michel Santangeli,
e o britânico assumiu as guitarras e teclados na gravação de The Idiot. A seção rítmica base saiu dessas gravações, mas Bowie, não satisfeito com algumas linhas de baixo e batera, contratou o baixista George Murray e o baterista Dennis Davis, que adicionaram alguns overdubs às faixas do álbum. Com as faixas musicais sendo criadas pelo artista britânico, Iggy Pop se focou em criar as letras, improvisando junto à criação das músicas. Essa maneira de Pop cantando e escrevendo as letras de forma improvisada enquanto as músicas eram criadas encantou Bowie, que utilizou esta forma de escrever no disco Heroes, segundo da trilogia de Berlim. Mesmo sem finalizar o disco, Bowie e Pop partem para a Alemanha e finalizam o álbum no estúdio Musicland do produtor de música eletrônica George Moroder. Neste estúdio, Pop gravou e finalizou boa parte dos vocais, e o guitarrista Phil Palmer adicionou overdubs às guitarras criadas por Bowie. Após o fim das gravações, os dois voaram para Berlim para mixar o álbum no Hansa Studio One. Nessa hora entra outro personagem, o produtor Tony Visconti, que já havia trabalhado com Bowie anteriormente e estava escalado para produzir Law. Bowie aproveitou a vinda do produtor e o fez mixar The Idiot. Assim, Tony Visconti já ia se acostumando com a sonoridade que estava por vir no próximo disco de Bowie. O britânico relembrou essa fase anos depois em entrevista para a revista Second Magazine. Estávamos todos no lugar certo na hora certa e funcionou muito bem para todos os envolvidos. Acho que foi colaborativo, definitivamente com o Iggy. Passei muito tempo escrevendo para ele, assim como produzindo. Para mim, a força de Iggy era como letrista. Eu o achava o letrista mais engraçado e obscuro da época. Eu realmente queria dar a ele algum apoio musical que lhe desse um público mais amplo. Parecia tão injusto que ele foi praticamente negligenciado, assim como Lou Reed, quando comecei a trabalhar com ele. Eu estava passando por um estágio muito experimental quando comecei a trabalhar com Iggy Pop em The Idiot. Eu tive algumas ideias sobre isso, que se concretizaram quando comecei a trabalhar com Brian em Law. The Idiot, para mim, foi uma espécie de formato para criar um novo tipo de cenário musical. The Idiot estava pronto e era uma obra única, em nada se parecia ao proto-punk feito por Iggy Pop com os The Stooges. Com todo esse experimentalismo, em The Idiot houve-se músicas como China Girl, outra regravada por Bowie, só que nos anos 80. Night Clubbing, com aquele clima krautrock, uma bateria de eletrônica, riff de teclado indescritível e um baixo sintetizado coberto por uma linha melódica nos teclados de David Bowie. Night clubbing, we're night clubbing, we're what's happening. Liricamente, Iggy Pop define como sair todas as noites com David Bowie nos clubs. Funtime, outra faixa que se destaca no álbum, mantém o mesmo clima soturno e ao mesmo tempo alegre. Talvez os backing vocals da música deem um pouco mais de leveza à faixa. Não podemos deixar de falar da faixa Mass Production. Hipnótica é um lamento vocal com baixos e teclados repetitivos, um som industrial para a época e a faixa mais longa do álbum. Para fechar as músicas destaques do álbum, Dum Dum Boys mantém o mesmo clima apocalíptico e industrial. The Idiot era inovador. O primeiro álbum solo de Iggy Pop, apesar de obscuro musicalmente, ganhou a atenção da mídia e principalmente do público. Pode-se dizer sem exagero que o disco foi parte importante do que viria a se chamar o pós-punk e o gótico da próxima década. Apesar de bandas como Sixties and Benches, Wire, Gang of Four e outras terem iniciado seus primeiros passos na mesma época.
Vale ressaltar aqui que The Idiot foi muito importante para a pop, mas também foi ainda mais importante para Bowie. Foi o embrião musical e o laboratório perfeito que fez com que o músico inglês entrasse na fase que ficou conhecida como a Trilogia de Berlim. The Idiot foi gravado antes de Low, o primeiro disco da fase Berlim, mas foi lançado depois também em 1977. Isso mostra o quanto The Idiot foi importante para Bowie encontrar o novo caminho sonoro de sua carreira. Curiosamente, a gravadora achava que Bowie iria sair em turnê para divulgar o Low, e o que ocorreu foi que o britânico saiu na turnê de divulgação do primeiro disco solo de Iggy Pop. Um tecladista e backing vocals de luxo que Pop jamais poderia imaginar. A turnê ocorreu bem e teve os norte-americanos do Blondie como banda de abertura, após a dupla ouvir o seu primeiro disco. Tudo isso deu a Iggy Pop a visibilidade necessária para sua carreira decolar. O próximo passo seria mais um disco, também em 1977. Iggy Pop e Bowie se mudaram e foram juntos para Berlim entre os anos de 76 até 79. Após gravar boa parte de The Idiot de Iggy Pop e Low de Bowie, a dupla foi finalizá-los na Alemanha. Além da proposta musical, eles saíram de Los Angeles para se livrarem das drogas, colocar a vida nos eixos e ir em busca de sossego para trabalhar. E foi o que fizeram, com algumas recaídas, é claro. Iggy já estava com seu disco solo pronto, The Idiot, enquanto Bowie finalizava o disco Low no Hansa Studio One. Iggy aproveitou o tempo livre para começar a escrever as letras do que seria o seu próximo trabalho. Aliás, foi nesse estúdio que Lust for Life foi gravado. Após a turnê de The Idiot, a banda foi para o estúdio e em apenas 8 dias ele foi gravado e finalizado, e mais uma vez Iggy Pop contou com a ajuda de David Bowie para co-criar o álbum. Desta vez, porém, quem assina a produção é o Bewlay Brothers, pseudônimo adotado pelo trio Iggy Pop, David Bowie e o engenheiro de som e produtor Colin Thurston. Quanto à sonoridade do álbum, ao contrário de The Idiot, Lust for Life traz de volta a energia rocker de Iggy Pop, deixando para trás o art rock do disco de estreia. O álbum ainda conta com os irmãos Tony Fox e Hunt Sales, baixista e baterista respectivamente. Ambos tocaram anos mais tarde com David Bowie em seu projeto Tin Machine. Além disso, o guitarrista Carlos Alomar, que já havia participado em The Idiot, e o guitarrista Rick Gardner aparecem em Lust for Life. Nos teclados, David Bowie e Warren Peace dividem o trabalho. O disco é um ódio aos bons tempos de Iggy Pop e o retorno do artista ao protopunk e rock, e claro, sem deixar o lado comercial de lado. Lust for Life começa com a energizante bateria de Hunt Sales na faixa título, batida essa marcante e algumas vezes imitada como pela banda Jet em Are You Gonna Be My Girl? Segundo Sales, essa levada de bateria foi inspirada em You Can Rush Love, do The Supremes. E I'm Ready for Love, de Martha and the Vandellas. A bela The Passenger foi inspirada em um poema de Jim Morrison do The Doors, que via a vida moderna como uma viagem de carro, bem como os passeios de Iggy Pop pela S-Bahn, constituída por 15 linhas de metrô e integradas com a U-Bahn Metro de Berlim. Tonight, outra bela música que merece destaque, iniciada por uma sessão de teclado seguida de um riff melódico e envolvente de guitarra, um vocal muito marcante e bem construído de Pop com backing vocals de Bowie. Everything will be alright.
tonight. Aliás, essa música junto com Neighborhood Threat ressurgem em 1984 no disco Tonight de David Bowie. Disco esse que não só tinha a participação em algumas faixas de Iggy Pop, mas possuía outras músicas escritas em parceria pela dupla. Por fim, é justo afirmar que este trabalho teve um alcance muito maior comercialmente. Apesar de The Idiot ter chamado mais atenção da crítica musical pelo seu estilo, Lust for Life foi o passo que Iggy precisava dar rumo ao sucesso. Colocar uma lupa sobre os trabalhos produzidos nessa época pelo duo como The Idiot, Love, Lust for Life e Heroes, fica perceptível a influência e a digital de ambos em trabalhos solos de cada um. Mas é inegável a força musical exercida por Bowie nestes primeiros 2 trabalhos de Iggy. Fica a reflexão: é Iggy Pop cantando músicas de Bowie ou é Bowie produzindo músicas de Iggy Pop? Com certeza, não há uma única resposta certa para isso, mas a verdade é que sim, David Bowie foi fundamental para ressuscitar não só a carreira de Iggy Pop, mas também a sua vida. E aí, gostou desta história incrível de como David Bowie ajudou a recuperar não só a carreira de Iggy Pop, mas também a sua vida? Então não esqueça de deixar o seu like e também aí compartilhar com outros amigos que gostam desse tipo de história. Antes de finalizar o vídeo, quero te convidar a passar lá na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Lembrando também que a gente tem outras histórias por aqui e já te convido a assistir como o heavy metal surgiu clicando neste card aqui.